Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? E bora hoje conversar um pouco sobre os Digimons protótipo. O que são esses Digimons, o que significa tudo isso, o que faz deles diferente de todos os outros Digimons que existem na franquia Digimon. Eu vou estar conversando sobre isso com vocês, mas antes, já deixa um like aí se possível, se torne membro do canal se você ainda não for um membro e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar! A palavra protótipo vem de proto, que se refere a primeiro, e tipo. Então, basicamente, o primeiro tipo de alguma coisa. Protótipo é um produto de trabalho da fase de testes e ou planejamento de um projeto. O termo protótipo é usado em uma variedade de contextos, incluindo semântica, design, eletrônica e programação de software. Um protótipo é geralmente usado para avaliar um novo design para aumentar a precisão por analistas de sistema e usuários. A prototipagem serve para fornecer especificações para um sistema real e funcional, ao invés de um sistema teórico. Em alguns modelos de fluxo de trabalho de design, a criação de um protótipo, um processo às vezes chamado de materialização, é a etapa entre a formalização e a avaliação de uma ideia. Super importante que nós conversemos sobre os Digimons protótipos agora, nesse ano, porque nós temos uma nova história chamada Digimon Seekers, que vai começar, e o protagonista Digimon dessa história, chamado Lugamon, é um Digimon protótipo também, né? Então, sabendo melhor o que são os Digimons protótipos vai ajudar todos vocês a entenderem melhor a história. Talvez isso seja extremamente importante para todo o contexto de muitas coisas, principalmente em conexão direta com esse Digimon. Então, nós temos vários Digimons protótipos. Nós temos apenas 3 Digimons protótipos. Está quase parecendo um grupo de Pokémons lendários, né? Normalmente são 2 ou 3 ou 4 Pokémons. Nesse caso são 3 Digimons, né? Que são os protótipos conhecidos. E eles são o Dorumon, o Lugamon e o Ryudamon. Então, bem importante, né? A gente tem o Dorumon, que é um dos Digimons mais famosos e populares que existem na franquia. A gente tem o Ryudamon, que também é um Digimon super legal, que tem conexão direta com o Dorumon, e que tem aparecido até com importância recentemente em jogos, até em Digimon Ghost Game, por exemplo. E agora a gente tem o Lugamon, que vai ser o protagonista, literalmente, de uma nova história completa de Digimon, o que é super legal. Então, além dos 3 serem protótipos, os 3 são Digimons incrivelmente importantes para toda a franquia. Faz sentido que seja assim. Mas o que são Digimons protótipos? Logo de cara eu quero que vocês reparem. O que esses 3 Digimons têm em comum, se você olhar para eles? Vocês vão perceber que o detalhe principal é que na testa deles eles têm uma joia, eles têm uma gema, um cristal, né? Se você já jogou jogos da série Mega Man, por exemplo, muitos dos robôs daquela série têm um cristal na testa, né, que ele acende assim para mostrar que aqueles robôs têm energia. Nesse caso não é exatamente a mesma coisa, apesar de eles serem seres digitais, então de certa maneira eles têm meio que conexão com robôs, digamos assim, tem até Digimons que são robôs mesmo, mas não exatamente da mesma maneira. Essas gemas na testa deles são extremamente importantes. São basicamente a parte mais importante desses Digimons e o que categoriza eles como Digimons protótipos, mas deixa eu explicar isso melhor para vocês. Então eu acredito que todos vocês saibam que todo Digimon possui um Digicore. E o que é o Digicore? É basicamente a alma, a mente, o coração dos Digimons. No formato normalmente de uma esfera, de um cristal, algo do tipo. E isso fica escondido dentro do corpo dos Digimons, você não consegue ver na enorme maioria das vezes. 99,99% das vezes dos Digimons não dá pra você ver o Digicore de forma alguma. E é assim porque esse é basicamente o maior ponto fraco de um Digimon. Se aquilo for afetado, se aquilo sofrer um ataque, se aquilo for destruído, o Digimon morre. Acabou. Então tem que ser assim. O ponto é que os Digimons protótipos não funcionavam dessa maneira. Provavelmente porque eles foram criados antes dos outros Digimons, ou algo parecido. O Digicore deles foi deixado exposto. É aquele cristal que você vê na testa dos 3 Digimons protótipos que a gente conhece. E também das evoluções deles, mas conta basicamente como o mesmo Digimon, se vocês pensarem bem, né? Então eles têm esse cristal lá. E isso é uma vantagem para as pessoas, para os seres, para os Digimons
que estavam criando e modificando esses Digimons protótipos, porque o Digicore estando ali, é fácil de você ir lá e reprogramar e trocar as informações desses Digicores para que esses Digimons se transformem, talvez, de maneiras diferentes. Porém, se torna uma enorme fraqueza para esses Digimons, se vocês pensarem bem. Porque se isso é para ser protegido, se isso for destruído, o Digimon morre, então isso não pode ficar exposto de maneira alguma e tá literalmente na testa desses Digimons. O que significa que muito provavelmente, se eles tomarem um ataque forte o suficiente e esse cristal na testa deles for danificado, eles podem morrer extremamente fácil. Eles podem ser derrotados muito mais facilmente do que qualquer outro Digimon no mesmo nível que eles, né? Então, eles têm que tomar cuidado com isso. E isso faz deles serem protótipos, né? Você sabe que eles foram os primeiros criados, você sabe que eles têm defeitos, eles têm algumas coisas diferentes, eles têm coisas que foram melhoradas nos Digimons que vieram depois deles, principalmente esse cristal que fica na testa deles. Sabendo que são Digimons protótipos agora, eu vou mostrar alguns detalhes bem interessantes para vocês, principalmente para aqueles que vão acompanhar Digimon Seekers e tudo mais. Então, o Dorumon, ele é um Digimon protótipo que foi criado aparentemente para que eles experimentassem nele em busca de evoluções ainda mais poderosas. Então, aparentemente, esse é o propósito do Dorumon, ou foi o propósito dele, quando ele era apenas um protótipo de Digimon e tudo mais. No caso do Ryudamon, ele foi um protótipo que foi usado enquanto eles buscavam, né, quem quer que seja que estivesse experimentando lá, buscava mais poder de luta. Provavelmente Digimons ainda mais fortes. Não importa o nível, Digimons que tenham ainda mais poder, cada vez mais poder e por aí vai. Então a gente já sabe qual eram os propósitos pro Dorumon e pro Ryudamon quando eles eram protótipos. Porém, pro Lugamon, a gente ainda não sabe. Eles ainda não falaram isso. Talvez a gente fique sabendo mais informações sobre isso durante a história de Digimon Seekers. E tem um ponto muito importante sobre o Lugamon, né? Que difere ele do Dorumon e do Ryudamon. Que é o fato de que o Dorumon e o Ryudamon possuem o tipo Fera. Os dois são Digimons do tipo Fera. Mesmo que no caso, por exemplo, o Ryudamon seja um Digimon que evolui para vários dragões, né? Eles dois são do tipo Fera. Porém, quando a gente vai pro Lugamon, ele é do tipo Fera Demoníaca. Então ele continua sendo do tipo Fera, porém uma Fera mais maligna, mesmo que ele seja ainda um protótipo. Então faz sentido que na descrição dele seja citado que ele é bastante violento e bastante agressivo para um Digimon ainda no nível dele, né? Bem interessante. E daí a gente tem os atributos desses Digimons. No caso do Dorumon, ele é um Digimon do atributo Data, enquanto o Ryudamon é um Digimon do atributo Vacina, e agora a gente tem o Lugamon, que é um Digimon do atributo Vírus. Ou seja, não só é um trio de Digimons protótipos, que tem aquela gema na testa, mas os três, cada um é de um atributo diferente. Então talvez isso tenha sido de propósito também. Como eles estavam experimentando em Digimons, né? Eles experimentaram com Digimons de diferentes atributos, né? Os três principais, principalmente, pelo menos é o que a gente sabe até agora. Se tem mais Digimons protótipos, a gente desconhece, né? Ou se vão ser só esses três para sempre. Inclusive, como eu já mostrei para vocês aí através de imagem, em Digimon Seekers, tanto o Lugamon quanto o Ryudamon e o Dorumon são Digimons que aparentemente vão ser todos protagonistas dessa história. Então talvez esses protótipos sejam extremamente importantes para tudo isso, né? E a gente aprenda mais não apenas sobre o Lugamon, mas sobre Digimons protótipos no geral. Então, galera, era isso que eu queria trazer para vocês através desse vídeo. É uma conversa sobre os Digimons protótipos. Eles são super incríveis e com certeza o Lugamon vai ter evoluções fantásticas. Quis me focar mais no lado protótipo desses Digimons dessa vez, mas eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Se vocês têm mais informações e tudo mais, deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.